Eu quero, senhora presidente, destacar aqui dois assuntos. Primeiro, a nossa participação hoje em uma reunião no Ministério da Justiça, junto com a Comissão de Agricultura e também a Frente Parlamentar da Agropecuária, onde tivemos vários deputados lá e eu estava lá representando o Senado Federal. E nessa reunião com o ministro José Eduardo Cardoso, também com o ministro Luiz Adams, da Advocacia Geral da União, e mais a presidente da FUNAI, Marta Medeiros, nós levamos a eles, a bancada, a preocupação com a indefinição da questão da portaria 303, que a Advocacia Geral da União editou e logo depois suspendeu. Essa portaria que é, para nós, um marco regulatório relativo às questões de demarcação de áreas indígenas no nosso país. Essa portaria editada pela Advocacia Geral da União, ela nada mais fez do que reiterar a decisão do Supremo Tribunal Federal quando da demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol, em que estabeleceu critérios para, a partir de então, ser demarcado novas áreas, como a questão da consulta aos entes federados, a participação dos índios, a participação dos não índios em transitar nas áreas indígenas. E, ao nosso ver, essa portaria da Advocacia Geral da União era uma evolução. A suspensão dessa portaria causou surpresa a todo o setor produtivo brasileiro e a indignação da nossa parte também, da Comissão de Agricultura, da Frente Parlamentar, de que a portaria foi suspensa de forma unilateral, enquanto que a continuidade das demarcações de áreas, que muitas vezes, sem consultar os municípios, sem consultar os estados, sem consultar as comunidades, tem trazido grandes transtornos no interior do Brasil, em áreas que muitas vezes não tem nada a ver com a questão indígena. E a gente sabe muito bem, senhora presidente, que as dificuldades que os índios passam hoje não se refere à questão de distribuição de mais áreas, se refere à questão de apoio por parte da FUNAI, uma reestruturação da FUNAI, porque no último final de semana, juntamente eu com o senador Rodrigo Hollenberg, participamos na Aldeia Alto Xingu, em 14 etnias, 14 aldeias participando, da festa do Quarupi. E nós pudemos conversar com os índios, pudemos dialogar e entender que o índio hoje, ele não quer ficar isolado. O índio hoje quer que seu filho tenha acesso à universidade. O Mato Grosso é o estado pioneiro a implantar a primeira universidade indígena do Brasil. Foi instalada em Mato Grosso, no município de Barra do Bugres, na Universidade Estadual. E os índios hoje querem contato, querem ter energia elétrica, querem saneamento básico, querem ter antena parabólica para assistir uma televisão, querem ter acesso à internet, e isso é perfeitamente normal. E nós não entendemos por que essa vontade, essa decisão da FUNAI de isolar cada vez mais os índios. E essa portaria 303, a suspensão dela trouxe uma insegurança novamente para o campo, para os produtores rurais, para todas as comunidades e municípios do interior do Brasil, que ficam sempre naquela mercê. Daqui a pouco passa algum antropólogo lá e fala que por aqui um dia passou um índio, e daqui a pouco uma área produtiva que já se produz há muitos e muitos anos se transforma numa reserva indígena, em decisão pela FUNAI, de forma unilateral e aleatória. É preciso que os municípios, que os estados, enfim, os entes federados sejam consultados. Nós, nessa reunião hoje, colocamos ao ministro José Eduardo Cardoso, ao ministro Luiz Adams, também a presidente da FUNAI, essa preocupação. Se nós vamos aguardar por mais 60 dias a definição se essa portaria 303 vai continuar em vigência ou não, que nós tenhamos também, durante esse período, a suspensão de portarias demarcando novas áreas indígenas do país, porque, de nosso ver, fica desigual de que nós tenhamos a suspensão da portaria, que praticamente seria um marco regulatório, e, do outro lado, continue a FUNAI
emitindo portarias, permitindo a demarcação de novas áreas. E a reunião foi muito produtiva. Quero cumprimentar o ministro Luiz Adams de ter a coragem de fazer o enfrentamento e fazer essa portaria, que para nós é uma evolução, e cumprimentar o ministro Eduardo Cardoso, José Eduardo Cardoso, e também de nos receber, debater, e também junto com a nova presidente da FUNAI, que ela deixou muito bem estabelecido, muito bem claro aos presentes a ideia da FUNAI, dessa nova diretoria, da nova presidente, é de que evitar os conflitos, estabelecendo o diálogo. Esperamos que isso aconteça de agora em diante, e a aprovação da PEC 215 na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal será realmente um marco definitivo para resolver essa situação. E também aguardamos ainda por parte do Supremo Tribunal Federal que até o final do ano possa dizer claramente de que a definição e as colocações que foram feitas quando do julgamento de Raposa Serra do Sol sejam válidos não só para a questão de Raposa Serra do Sol, mas sejam válidos também para todas as demarcações extensivas em outros municípios do Brasil. E por falar nesse assunto, senhora presidente, nós também levamos ao ministro, mais uma vez, a bancada federal do Estado do Mato Grosso, a preocupação de um risco de conflito iminente a se acontecer no Estado do Mato Grosso nos próximos dias, se caso se preservar e acontecer o que está previsto, de que no dia 30 encerra-se o prazo para a desocupação de uma área nos municípios de Alto da Boa Vista, São Félix do Araguaia, denominada Greba Suiamiçu, e de que lá estão pretendendo tirar 6.000 famílias que já estão nessa área há mais de 30, 40 anos produzindo para colocar lá 300 não índios nessa área. Isso é uma barbaridade. Toda a bancada federal do Mato Grosso, o governador Sival Barbosa, tem se mobilizado nesse sentido. Inclusive, o governo do Estado, o governador Sival Barbosa propôs à FUNAI a troca de uma área, a área que os não índios ocupam hoje é uma área de 165.000 hectares. O governo do Estado propôs uma área em área isolada, em área de mata, em área preservada, de 220.000 hectares, para que essas famílias que já estão hoje, no total de 600 famílias, permaneçam. Os índios concordaram em receber essa nova área e se mudar para essa nova área, que são apenas 300 índios. Infelizmente, a FUNAI não aceitou essa permuta, e se nós não tivermos o diálogo, não mantemos o diálogo, e foi proposto hoje, nessa nossa reunião com o ministro, com a presidente da FUNAI e também com o advogado-geral da União, o ministro Luiz Adams, que suspendamos essa desinstrução desse pessoal por 90 dias, façamos um grupo de trabalho e durante esse período possamos encontrar uma solução pacífica para evitar que nessa área possa acontecer conflitos e derramamento de sangue de forma evidente, como está estabelecido. Porque, na verdade, de um lado está os fazendeiros, está os pecuaristas, os produtores rurais que estão lá produzindo, trabalhando em muito tempo, e do lado deles também estão os índios, né? E do outro lado está a FUNAI e está a Justiça querendo tirar essas pessoas. Então, basicamente, o que aconteceu na reserva Raposa Serra do Sol, que foi um equívoco por parte do governo, um equívoco por parte de quem procedeu daquela forma. Hoje, os índios estão na capital de Roraima, em favelas, trabalhando catação de lixo, quer dizer, foi um erro, e as áreas estão lá abandonadas nas mãos de ninguém. Então, nós esperamos que o contato do ministro da Justiça, também do advogado-geral da União, e a posição de governo, de que possamos fazer um entendimento. Essa decisão ainda não está transitada em julgado, tem um recurso tramitando no Supremo Tribunal Federal, que possamos, então, fazer um entendimento junto ao governo e fazer um grupo de trabalho envolvendo os índios, os não índios, a Justiça, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, a Advocacia Geral da União e a FUNAI e o Ministério da Justiça, e encontrar uma solução pacífica para resolver a situação da reserva Malticede, também na Greba Suiamiçu, no estado de Mato Grosso. Essa é a nossa preocupação, e eu queria externar à senhora presidente, como externamos hoje na reunião com o ministro. E o segundo assunto que eu queria aproveitar a oportunidade de estar colocando, na semana anterior tive a oportunidade de acompanhar o governador Sival Barbosa
em audiência no Ministério da Fazenda com o ministro Guido Mantega, quando assinou, nesse dia, o convênio em que alonga o perfil, a capacidade de endividamento do Estado de Mato Grosso em contrair novos empréstimos, no total de 4,6 bilhões de reais. E, após a assinatura desse convênio, eu gostaria de ressaltar aqui um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos, que colocou Mato Grosso nessa condição que está hoje, de ter condições de contrair empréstimos junto a organismos nacionais e internacionais, nessa quantia que com certeza será muito importante para o desenvolvimento, para a infraestrutura do Estado de Mato Grosso, mas que para chegarmos a esse ponto, nós tivemos que ter um trabalho. Em 2003, quando o então governador Blário Maggi, e hoje senador, assumiu o governo do Estado do Mato Grosso, para cada R$1 arrecadado pelo Estado, 1,3 estava comprometido, ou seja, com folha de pagamento, com dívidas, com o custeio da máquina. E ao longo desse tempo, o governador Blário Maggi, numa gestão austera, numa gestão muito equilibrada, muito sensata, conseguiu fazer o que o Estado de Mato Grosso cumprisse com todos os seus objetivos, com todos os seus compromissos perante os seus credores, com os seus funcionários, e fizesse investimento no Estado e deixasse o Estado hoje com a condição de que o atual governo, muito bem conduzido pelo governador Sival Barbosa, possa contrair esse empréstimo de 4,6 bilhões de reais, que serão utilizados para a implantação do VLT em Cuiabá, para a implantação da construção do novo estádio para a Copa do Mundo, já que Cuiabá será uma das novas sedes da Copa do Mundo, para a implantação do programa denominado Mato Grosso Integrado, onde 1,5 bilhão serão destinados à construção de pavimentação asfáltica em 41 municípios que até hoje não existe acesso viário através de pavimentação asfáltica, e ainda a construção de pontes em concretos pré-moldados, a troca dos pontes de madeira por pontes em concretos pré-moldados, e a modernização da gestão tributária do Estado. Então, Mato Grosso, nos próximos dias, através desse empréstimo, junto ao BNDES, vai se transformar, já é hoje, Cuiabá e Várzea Grande, um canteiro de obras, a Baixada Cuiabana, e com esse empréstimo contraídos pelo governo do Estado do Mato Grosso, vai se transformar um canteiro de obras em todo o Estado do Mato Grosso, através de pavimentação asfáltica, infraestrutura urbana, programas de desenvolvimento do turismo, Prodetur, que também foi incluído, é a ligação de Cuiabá, através do Lago do Manso, Nobres, Bom Jardim, que é hoje uma das regiões turísticas mais atrativas do Estado do Mato Grosso, a ligação de Santo Antônio do Leveger, Mimoso, terra do saudoso Marechal Rondon, com Rondonópolis, trazendo ali uma rota turística e uma rota alternativa para todas as pessoas que saem de Rondonópolis com destino a Cuiabá ou de Cuiabá com destino a Rondonópolis, tendo a oportunidade de passar nesses municípios que com certeza serão uma nova rota turística. Então, eu quero parabenizar, primeiramente, o governador, ex-governador Blário Maggi, hoje senador, por ter tido a visão de preparar o Estado de Mato Grosso para receber esses investimentos e transformar no Estado que se transforma hoje. E parabenizar o governador Sival Barbosa pela visão estratégica de continuar a gestão feita pelo governador Blário Maggi e colocar Mato Grosso no estado que desponta no cenário nacional. E, por fim, senhora presidente, ainda falando do Ministério da Fazenda, estamos na expectativa de que na próxima semana chegue aqui no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Econômicos, a mensagem do governo, da Casa Civil, falando sobre a renegociação do resíduo da dívida do Estado do Mato Grosso. Isso é um marco, é um marco, e que com certeza outros estados vão atrás dessa oportunidade. Ao longo dos últimos anos, nós temos o governo federal como verdadeiro agiota dos estados e municípios. E a oportunidade que o Estado do Mato Grosso está fazendo, a sua renegociação de dívidas, fazendo com que busque em um banco privado os recursos com os juros mais atrativos e quite a sua conta com o governo federal e pague para esse banco juros menores, mostra que realmente o governo federal está no caminho errado, no caminho inverso. Ao invés de estar privilegiando, incentivando os estados e municípios a investir em infraestrutura, a apoiar esses estados, está
está cobrando juro hoje considerado exorbitante ao nosso ver. E essa renegociação que deve chegar a semana que vem, aqui está o senador Pedro Táxi, com certeza, junto eu e ele e o senador Jaime Campos, vamos liderar para que esse projeto seja aqui aprovado de forma urgente para essa renegociação das dívidas do Estado do Mato Grosso. Para a senhora ter uma ideia, senhora presidente, essa dívida do Mato Grosso ela foi contraída em 4 bilhões 320 milhões de reais. O governo Blairo Maggi, depois de outros governos pagaram, só ele pagou 8 bilhões de reais e essa dívida ainda está em 4. Então, quer dizer, se ela continuar assim, nas mãos do governo federal, cobrando juros que cobram hoje, enquanto nós temos uma TJLP em 8, 8,5%, o governo federal